Galera, boa noite, beleza? Hoje esse vídeo está saindo à noite porque no período da manhã eu não consegui fazer, né? É um capítulo menor que a gente vai falar hoje, do livro do Rick Warren. Vamos falar do 6º capítulo hoje. É um capítulo menor, né? Mas foi o capítulo mais difícil para mim, assim. É um capítulo um dos mais complexos, porque eu tenho uma visão um pouco diferente do Rick Warren. Mas mesmo assim eu vou expor aqui. E no final eu posso estar falando qual é que é a minha discordância, tá? Mas são alguns detalhes, né? Eu concordo com muita coisa que o Rick Warren fala, mas em alguns pontos esse capítulo é o que eu tenho mais discordância, por isso que foi um pouco mais difícil para mim de sintetizar ele e estar trazendo. Eu deixei até para trazer hoje à noite, tá? Vou falar sobre ele então. Vamos lá. O nome do capítulo, a gente deixar mais claro, a vida é uma atribuição temporária. Esse é o nome do capítulo, tá? O capítulo 6. Vamos recapitular quais capítulos eu falei até agora? Vamos ver o que a gente faz aqui. Até agora eu falei sobre o capítulo 1, tudo começa em Deus, tá? Esse vídeo está lá no canal. Você não é um acidente, também falei sobre ele, muito bom esse. O que dirige sua vida, eu lembro que a gente falou sobre 5 coisas que podem estar dirigindo sua vida que você não sabe, tá? De alguma forma essas coisas podem estar dirigindo sua vida, mudando a sua rota, seu destino. Deixa eu só baixar aqui. Não sei se assim fica melhor. Acho que assim fica melhor. 4. Criado para ser eterno. 5. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. Deixa eu baixar o som aqui. 5. Enxergando a vida do ponto de vista de Deus. E 6, que eu vou falar hoje, a vida é uma atribuição temporária. Tá? Então, qual que é a visão do Rick Warren sobre isso? Sobre a vida ser uma atribuição temporária. Ontem, a gente falou que, não enxergando a vida do ponto de vista de Deus, que Rick Warren ele tem uma visão a respeito do ponto de vista de Deus que é a seguinte: que Deus enxerga a vida na Terra, para nós, como um teste, como um cargo de confiança e terceiro, como uma atribuição temporária. Tá? Ontem eu falei sobre a vida na Terra é um teste e a vida é um cargo de confiança. E hoje eu vou falar sobre a terceira coisa, tá? Que ele acredita nessa tese dele, que a vida é uma atribuição temporária. Tá? Então vamos lá. O que ele começa falando? Né? Ele começa com o Salmo 119 e 19, que diz assim: o salmista diz: viverei poucos anos aqui na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Depois ele vem com outros salmos, né? Onde Davi diz bem assim: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Tá? Ele começa da seguinte forma: para usar a sua vida da melhor forma possível, você não deve nunca esquecer 2 verdades. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. Primeira coisa. Segunda coisa, a Terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo, então não fique muito apegado. Peça a Deus que o ajude a ver a vida na Terra como Ele a vê. Isso aqui é a primeira coisa. Comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. Isso aqui é completamente coerente. Né? A vida, né? Essa cronologia, essa maneira que a gente enxerga a vida, o cronos, as estações, os dias, ela, em comparação à eternidade, ela é realmente uma etapa, uma página. Né? Em alguns capítulos anteriores, o Rick Warren já até disse isso, né? Que o C.S. Lewis cita, na verdade. Ele cita o C.S. Lewis e o C.S. Lewis diz que a vida que a gente vive aqui na Terra é como se fosse a capa ou a primeira página e o restante será escrito ainda a gente não sabe, tá? O restante da história. Então, em comparação com a eternidade, a vida é extremamente breve. Extremamente breve. Eu super concordo com isso. Segunda, a Terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui por muito tempo. Então não fique muito apegado. Peça a Deus que o ajude a ver a vida da Terra como Ele a vê. Isso é extremamente importante. Ter a visão que Deus tem, ver a vida como Deus vê aqui na Terra. Qual que é o nosso propósito? Então, enxergar como Deus vê é super... Eu acredito muito nisso. Nós temos que enxergar a vida como Deus vê. Eu tenho as minhas divergências com o Rick,
Rick Warren em algumas questões sobre céu e terra, né? Sobre algumas coisas, detalhes mais escatológicos, que no final eu vou estar falando sobre isso, tá? Mas a gente vai tocar por aqui. Então ele fala, imagine que você tenha sido convidado por seus pais, essa é muito boa, essa analogia é muito boa que ele fez. Imagine que você tenha sido convidado por seus pais para atuar como embaixador em uma nação inimiga. Você provavelmente teria de aprender outra língua e adaptar-se a alguns costumes e diferenças culturais, a fim de ser cortês e cumprir sua missão. O embaixador vai e ele tem que levar a bandeira, né, defender a bandeira da nação como embaixador em outro país ou em outra nação. Na função de embaixador, você não teria como se isolar do inimigo. Realmente você estaria rodeado dele, né, visando cumprir a missão. Então você estaria inserido, né, numa nação, num povo. Ao redor, você teria ao seu redor o inimigo, porém, seu foco é cumprir a missão. Então você teria de ter contato e se relacionar com o inimigo, né? Aí ele completa. Suponhamos que você se sentisse tão à vontade nesse país que se apaixonasse por ele, preferindo a sua terra natal, por ele, né? Deixando de lado a sua terra natal. Seu comprometimento e lealdade serão alterados. Sua atuação como embaixador ficaria comprometida. Em vez de representar sua terra natal, você começaria a agir como um inimigo, você seria um traidor. Então ele usa esse exemplo como fazendo essa analogia com nós aqui na Terra. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos, somos estrangeiros, né? Na visão dele, e a gente está aqui na Terra para cumprir uma missão. Só que nós não podemos nos adaptar ao ponto de nos juntarmos ao inimigo, tá? Nessa analogia que ele fez, porque nós estaremos nos tornando traidores. Então nós temos que viver, tá? Continuar vivendo normalmente, com o inimigo em volta, sem fazer parte desse mundo, né? Desse mundo. Então ele faz essa analogia, né, de um embaixador. Então a Bíblia nos diz, né, somos embaixadores de Cristo. Lamentavelmente, muitos cristãos têm traído a seu rei e seu reino. Eles têm estupidamente chegado à conclusão de que, por viverem na terra, aqui é o seu lar. Aqui não é o seu lar, a Bíblia é clara. Amigos, esse mundo não é o seu lar. Então não fiquem à vontade, não satisfaçam o ego em prejuízo da alma. Tá? Então ele cita esse texto. Deixa eu só ver onde está esse texto. Não vou conseguir abrir aqui agora. Mas então ele cita esse texto justamente para defender essa visão. Né? Ele defende essa visão de que muitos cristãos têm traído o seu reino, né? Ele usa esse termo forte. Têm traído o seu reino com o desejo Muitos têm traído o seu reino com o desejo de habitar na terra e fazer parte dela e esquecendo a sua missão, esquecendo de onde veio, esquecendo a sua origem. É isso que ele constrói, né, nessa narrativa. Então ele fala, perceber que a vida na terra é apenas uma atribuição temporária, né, que é esse capítulo que a gente está falando, sobre a vida ser uma atribuição temporária, mudaria completamente seus valores. Então, se você entender que a vida é uma atribuição temporária, isso muda completamente os valores, segundo ele. Tá? Valores eternos e não temporários se tornariam fatores determinantes em suas decisões. Então, logo se você entende que essa vida na Terra é uma atribuição temporária, todas as suas decisões fariam convergência para essa linha de pensamento eterno. Nisso a gente concorda muito. Né? A gente falou muito sobre pensar como eterno, ter uma visão como eterno, se relacionar com o eterno para poder tomar decisões e para poder viver uma vida que aponta para a eternidade. Nisso a gente concorda 100%. Né? Ele diz, C.S. Lewis comentou, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo que não é eterno é eternamente inútil. Inclusive, essa é a frase que eu acho que eu vou postar hoje lá no Instagram. Tá? Aqui no Instagram. Acho que essa é a frase que eu vou postar. A Bíblia diz assim,
Fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Cara, isso é muito forte. Eu gosto muito dessa passagem, né? Fixar os olhos naquilo que não se vê. Como é difícil nos dias de hoje fixar os olhos naquilo que não se vê. Justamente por esse contato direto com a matéria, esse contato direto com aquilo que nós estamos vendo, contato direto com aquilo que é perecível, né? Mas nossos olhos têm que estar naquilo que não se vê, nossos olhos têm que estar naquilo que é eterno, tá? E a eternidade é que eu não estou falando de após a morte, eu estou falando de eternidade que dá para viver a partir de agora, que dá para viver a partir de uma vida em Cristo, né? Que João 17,3 diz que a vida eterna é conhecê-lo, é sobre conhecer a Cristo. Então você já pode experimentar a vida eterna agora, fixando os olhos naquilo que não está sendo visto, mas aquilo que não é visto, né? O mundo espiritual, né? Uma vida de devoção, uma vida de adoração, é fixar os olhos naquilo que não se vê, tá? Então a Bíblia diz assim: fixamos os olhos naquilo que não se vê, não fixamos no que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. É muito interessante isso. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou o sucesso popular, como determina o mundo, né? O pensamento, a linha de pensamento do mundo. Quando fala mundo, muitas das vezes não está querendo dizer a terra, quer dizer a linha de pensamento, a mentalidade, tá? A vida em abundância não tem relação com a abundância material. Isso é fenomenal. E a fidelidade de Deus não garante sucesso na carreira ou mesmo no ministério, tá? Jamais concentre seus esforços em coroas temporárias. Olha o que ele fala agora no final. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou em uma prisão. João Batista foi fiel e mesmo assim foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo o que tinham e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos. Mas o fim da vida não é o fim de tudo. Aos olhos de Deus, os maiores heróis da fé não são os que alcançaram prosperidade, sucesso e poder nessa vida, mas os que trataram essa vida como uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida na eternidade. Amém. Eu creio muito nisso, que o sucesso para Deus não está diretamente relacionado às minhas conquistas, ao meu sucesso material, tudo isso. Mas, na minha visão, você pode ter sucesso no seu ministério, ter sucesso na sua vida espiritual, ter sucesso naquilo que Deus chamou e ainda assim conseguir ter um sucesso material, ter um sucesso financeiro. As duas coisas, elas não necessariamente estão desligadas. Isso vai depender muito de como vai ser feito, né? Vai depender muito de quais decisões vão ser tomadas, vai depender muito daquilo que Deus tem chamado para fazer, tá? Por isso que ele cita dois casos, o caso de João Batista e o caso de Paulo, que foram homens de Deus, são homens que não temos nem o que falar, as próprias escrituras dizem muito sobre eles, né, que foram homens de Deus usados no ministério de Deus e que não tiveram sucesso em seu ministério, não tiveram sucesso aos olhos do mundo, não tiveram sucesso financeiro, não tiveram sucesso que nós conhecemos hoje, não sucesso material, mas que foram homens bem-sucedidos na obra de Deus. Tá? Então pode ser que a obra de Deus não necessariamente leve para um sucesso que você está esperando, né? Mas pode ser que as coisas não estejam desligadas. Eu acredito muito nisso, né? E sobre a minha visão, sobre discordar escatologicamente, né? Não ter a mesma, eu não digo nem discordar, não ter a mesma visão do Rick Warren é quanto essa coisa dessa separação de vida, né? Essa vida e uma outra vida. Eu creio numa vida integral. Essa vida, ela é a mesma. A minha vida na Terra, ela realmente é uma preparação para a eternidade, só que a eternidade já começou. Desde que nós conhecemos a Cristo, nós vamos passar a eternidade conhecendo, então a eternidade já começou. Porém, eu estou na Terra, eu estou em vida, né? Eu ainda não morri. Então, para mim, a vida, desde quando você conhece a Cristo, ela é uma só. Eu não acredito em duas vidas, né? Eu acredito na vida após a morte, mas eu não acredito em a vida do Ramon na terra e a vida do Ramon no céu. A minha linha escatológica é que nós vamos trazer a cultura do céu para a terra.
Esse é o desejo, que o reino de Deus venha, né? Assim como diz a oração, venha o teu reino. A cidade celestial vai descer e nós não vamos subir. É a minha linha de pensamento escatológico. Tá? Então eu creio numa cultura que desce do céu, que invade a terra. Porque Jesus já inaugurou a cultura do reino aqui. Né? Então nós, de glória em glória, estamos sendo transformados e estamos invadindo as esferas, estamos invadindo todas as nações, vamos invadir e levar o evangelho do reino a todas as nações, né? Em Mateus 28, se eu não me engano, Mateus 24 diz que assim que o evangelho do reino for pregado a todas as nações, então virá o fim. Virá o fim que? Dessa era. E não o fim da terra, não o fim do mundo, o fim dessa era, o fim dessa linha de pensamento. Porque o evangelho do reino é qual? É o que Jesus Cristo pregou. E qual que é o evangelho que Jesus Cristo pregou? Arrependam-se, pois é chegado o reino do céu. Pois é chegado o reino dos céus. Dos céus. E não o reino nos céus. Tá? Então, a minha linha escatológica, tá, é que a minha visão escatológica quanto ao fim, essa parte, né, porque engloba outras coisas na escatologia, outros termos, tá? A gente pode fazer um vídeo sobre isso, eu posso fazer um vídeo para falar sobre isso, sobre minha visão e como eu tenho construído essa visão e de onde ela vem, tá? Mas eu acredito muito que o céu desce na terra, a cultura desce na terra. Cultura do céu, porque a vontade no céu já é feita, né? Por isso que a nossa oração fala, seja feito na terra assim como é feito no céu, porque no céu já é feita a vontade de Deus, mas nós agora, a partir de Cristo, né, que trouxe uma cultura para nós, revelou uma cultura, revelou uma nova identidade, nós vamos trazer a cultura do céu para a terra, nós vamos baixar a cultura do céu na terra, e para isso nós estamos em processo de restauração de glória em glória, até atingir a medida do varão perfeito, e é isso. Tá? Então a gente pode fazer um vídeo para falar sobre escatologia, posso fazer um vídeo para falar sobre a minha visão escatológica, tá? Que eu não sou expert no assunto escatologia, tenho um conceito bem básico de algumas coisas, mas de outras eu tenho tentado me aprofundar mais, eu tenho me aprofundado mais, mas é isso. Em algumas coisas, eu tenho discordância, né, do Rick Warren, mas tanto que na época que eu li esse livro, eu nem tinha essa visão escatológica. Fui desenvolvendo ela ao longo do tempo, tá? Mas eu concordo com muita coisa que está aqui, eu concordo muita coisa sobre ter uma visão de eternidade, sobre ter uma visão, a visão a partir de Deus, tá? Ver as coisas como não uma linha do tempo fatalista, uma linha do tempo onde você tenta fugir dessa terra, você quer morrer logo para encontrar a Deus. Eu não sou dessa linha, tá? Eu sou da linha onde, porque nós encontramos a Deus, agora nós queremos viver a eternidade. Tá? Então, muitas coisas eu discordei nesse capítulo, por isso foi o capítulo mais difícil para mim e o mais curto, né, que eu falei menos, tá? Mas nós podemos falar disso em qualquer outro momento, a respeito de escatologia. Fechou? Então, esse ponto sobre a vida é uma atribuição temporária, é isso que eu queria compartilhar, é um capítulo bem pequeno, eu tive que fazer um esforço muito grande para poder extrair o que tinha lá, e também um dos mais difíceis para mim, pelo fato de ter algumas coisas que eu não concordo, tá? Mas nós vamos continuar, amanhã nós vamos falar do 7º capítulo, e o 7º capítulo é a razão de tudo. Então, o Rick Warren vem construindo, está vindo numa narrativa muito boa, tá? Primeiro, tudo começa em Deus, você não é um acidente, dirige sua vida, ele faz essa pergunta, criado para ser eterno, enxergando a vida do ponto de vista de Deus, e a vida é uma atribuição temporária. E a frase que vai subir lá no Instagram aqui no Instagram, né? A frase que vai subir é essa aqui, ó. Tudo que não é eterno é eternamente inútil, tá? Essa é uma frase, creio que é do C.S. Lewis, é uma frase que mexe muito comigo, né? Pra gente ter essa visão de eterno, focar no eterno, né? Deixar a inutilidade, a futilidade de lado. A palavra diz que quando éramos pecadores, quando éramos do mundo, quando vivíamos segundo a carne, nós vivíamos em nossos pensamentos fúteis. E agora nós temos que estar com o nosso pensamento nas coisas do alto, tá? Nas coisas do céu, na cultura do céu, na cultura do reino. Tá? Então vou subir essa frase, comenta lá, tá? E vou subir esse vídeo também no YouTube. Você que me acompanha pelo YouTube, você pode estar comentando, compartilhando, tá? E se inscreve no canal também. Fechou? Grande abraço,
Valeu!